Irmãos, eu peço perdão. Ai, deixa eu cancelar a gravação e perdão, eu cometi uma falha aqui. Eu preciso limpar 2 vídeos lá, senão nós não vamos ter espaço na nossa gravação, tá bom? Então, irmão, Pastor Evaldo, se o senhor puder falar uns 2, 3 minutinhos aí, só fazer um teaserzinho, enquanto eu entro na minha conta rapidamente e limpo a gravação, pode ser, por favor? Pode sim, então só trazendo aqui para os irmãos, nós passamos pelo capítulo 1º, foi um longo capítulo, tratando das continuidades e descontinuidades. Isso era importante para nós estabelecermos as relações entre os testamentos. Em seguida, nós fomos para as abordagens hermenêuticas, que também são importantes para entendermos tudo que virá pela frente. Agora nós estamos entrando na escatologia, mas ainda com esse estudo nesse slide, porque quero dizer para os irmãos que nós vamos ter aí pelo menos 5 grupos de slides só nesse capítulo. Se você olhar o capítulo 3, ele é amplo, ele é muito grande, né? Então, são os dispensacionalismos e o reino de Deus, mas para além dos dispensacionalismos, nós ainda trazemos assim noções do que é o aliancismo, do que é o novo aliancismo. E aí nós estamos entrando, agora nós já vamos começar a pegar alguns versículos para poder trabalharmos em cima deles. Já pegamos na semana passada, foi aquele sobre Davi, né? No estudo, e o pastor Dilson ainda acrescentou mais alguns, importante. E agora nós vamos entrar nesse capítulo 3 com uma visão importante sobre, ainda não é o Prometia Márcio, mas eu tinha me enganado. O grupo de slide da atenção já ainda não, será o próximo grupo, o próximo conjunto de slides. Esse primeiro agora, ele tem só uma epígrafe, que é essa que nós vamos verificar aí. Essa epígrafe do Bruce Waltke. Ele diz uma coisa importante. Bruce Waltke, irmãos, ele fez um calhamaço aqui, pesadão, esse dicionário internacional do Antigo Testamento, dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento. Aí temos o Larry Harris, o Gleason Asher e o Bruce Waltke. Ele abre o nosso capítulo, porque como os irmãos têm visto, são 14 capítulos, mas eu botei em cada capítulo uma epígrafe. E essas epígrafes, elas não são só de dispensacionalistas, elas são de vários pensadores dentro do conjunto dispensacionalismo, aliancismo e dispensacionalismo clássico progressivo. A gente botou todo mundo. Então, uma epígrafe em cada capítulo, e aí eu abro uma nota de rodapé e explico quem é o fulano que citou aquela epígrafe. Eu posso até não concordar com ela, é para os irmãos verem que é o que o irmão Elias deu há pouco, que a gente está debatendo ideias e não combatendo pessoas, porque eu puxo esses homens e coloco ali, eu coloco as epígrafes que não é só puxando a sardinha para o meu prato, não. A gente trabalha também e coloca, então, Bruce Waltke, que não é dispensacionalista, ele já foi, mas ele é hoje aliancista. E ele traz essa visão que nós podemos verificar, e eu queria começar com ela, para, a partir dela, fazer um comentário sobre a chave hermenêutica já e ainda não. Irmão Elias ainda está ajeitando aí, né? Já está certo? Posso ir? Tudo ok. Hã? Aquele velho ditado que Deus escreve certo por linhas tortas, porque eu achei que eu tinha interrompido, mas não estava, mas tudo que você falou foi lá gravado, que tinha um pouco de espaço,
E agora pode seguir normal, pastor, sem problema. Pronto, aí, irmão Márcio, já coloca o próximo slide, porque esse é o 3A, né? E aí, o conjunto é o 3A. Então, nós entramos com esta epígrafe. E veja o que o Altke diz, é o Hayre quem faz a citação do Altke. Nesse livro, Dispensacionalismo, é editado pela editora EBR, né? Editora Batista Regular. Aí o Hayre cita o Bruce Waltke. E o Bruce Waltke diz, o modelo já ainda não adotado pelo dispensacionalismo, eu abro aí um colchete, porque que tipo de dispensacionalismo que ele está falando? É o progressivo, é o DP. Então, o modelo já ainda não, ele é adotado pelo dispensacionalismo progressivo para trabalhar sua hermenêutica complementar, conduzindo a uma correspondência entre os pactos e profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento parcial na igreja. Nota bem essa palavra, porque esse parcial aí é o já. Então, as profecias veterotestamentárias com o seu cumprimento parcial na igreja. Veja que o aliancismo, ele não vai usar atenção já ainda não, porque ele diz que as profecias veterotestamentárias que eram para Israel se cumprem no Israel de Deus, que é a igreja hoje. Visão deles, baseada em Gálatas 6,16. Então, na construção escatológica do aliancismo e do neoaliancismo, as profecias se cumprem não no modelo já ainda não, mas o modelo deles é presente, mas é um modelo que expressa essa concretude de cumprimentos de profecias que no Antigo Testamento está para Israel, mas quando a igreja chega, ela cumpre essas profecias. Já o dispensacionalismo clássico e revisado vai dizer que as profecias que eram para Israel continuam sendo para Israel, não são para a igreja. Portanto, a igreja não é o Israel de Deus. E essas profecias não se cumprem parcialmente na igreja. Visão nossa. Vão se cumprir futuramente no Israel étnico e não na igreja. E o dispensacionalismo progressivo vai usar o modelo já ainda não para dizer que cumprem-se parcialmente profecias que eram para Israel na igreja e cumprem-se totalmente profecias que eram para Israel, para Israel. Então, ele diz que esse tipo de modelo abala os fundamentos principais da hermenêutica dispensacional, aí eu abro o colchete, normativa, porque essa hermenêutica dispensacional normativa é a hermenêutica do dispensacionalismo clássico e do dispensacionalismo revisado. Então, o modo como eles, quando eles puxam já ainda não para dentro da sua hermenêutica complementar, nós nos assustamos e colocamos o pé atrás, porque nós adotamos uma interpretação literalista consistente do Antigo Testamento, que é uma condição, uma das condições, já falamos sobre isso, sine qua non do nosso sistema. Então, o Bruce, que está olhando de fora, ele está dizendo que esse modelo já ainda não, ele traz este abalo na estrutura do dispensacionalismo clássico e revisado. Para ajudar, e aí, lembrando que Márcio havia colocado sobre essa tensão, eu quero explicar melhor, claro que nos próximos slides, no 3B, não nesse agora, no conjunto 3B, nós expomos mais, mas eu quero trazer isso aqui, é importante, porque nós não descartamos o já ainda não, no sentido, em algumas questões bíblicas, nós discordamos do modelo já ainda não, como o dispensacionalismo progressivo aplica
mas eu vou dar uma pausa nessa parte aí. Nós ainda vamos andar, mas eu quero, com o Márcio, pensar em algumas coisas, e aí nós vamos puxar, ainda sair dos slides, Márcio, para ir para a Bíblia. E aí, por enquanto, ainda não coloque a Bíblia, mas só para eu pensar com os irmãos, um exemplo de já ainda não, que concordamos, e vocês vão concordar conosco, e aí Márcio já entra assim, nós não rechaçamos o já ainda não, no sentido pleno, não, nós não concordamos com o modelo já ainda não na hermenêutica, no que diz respeito às profecias aplicadas a Israel que vão para a igreja, parcialmente, e dentro desse contexto irá entrar um outro dado que nós vamos mais adiante expor melhor. Mas eu vou trazer um exemplo para nós entendermos. A redenção. A redenção. Quando nós aceitamos a Cristo, existe uma redenção, irmãos, e ela é uma redenção que podemos pensar, isso vai trazer luz para muitas questões, isso que eu vou falar agora, em relação à nossa vida cristã, quando nós pensamos numa redenção dupla, e ela está no contexto do já, ainda não. A redenção dupla. Toda pessoa que aceita Cristo como seu Salvador, ela é alcançada de imediato na sua conversão de uma redenção que vem do Calvário, e esta redenção é a redenção da alma. Vou usar agora uma linguagem dicotômica, pensando na formação do homem, espírito e corpo, e entendendo alma como a mesma coisa que espírito, e não uma visão tricotômica, corpo, alma e espírito, mas numa visão dicotômica, quando eu creio em Cristo, do Calvário, de imediato, vem uma redenção espiritual. E essa redenção espiritual pode ser expressada como uma ressurreição, ou seja, nós já alcançamos uma ressurreição. Esse é o já. Nós já alcançamos uma ressurreição. Isto é bíblico? Está lá em Colossenses 3, nós não vamos para lá, depois nós vamos para alguns versículos, mas eu não vou para todos que vou citar. Então, Paulo diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então, ele está falando de uma ressurreição com Cristo. Essa ressurreição é expressa por Jesus em João 5:24, quando ele diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, e olha a ressurreição aí, mas passou da morte para a vida. É a ressurreição. Nesse mesmo capítulo 5, ele vai dizer mais adiante, ele vai dizer que vem a hora, ele fala assim, vem a hora e agora é. Olha o já, agora é. Vem a hora, e aí está no versos 28 a 29, né? Lá, 25, 24, ele traz o passar da morte para a vida, mas ele vai dizer lá, vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Isso aí não tem nada a ver com o morto da tumba. Isso aí é a redenção do espírito. Veja, vem a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Agora, depois ele diz, não vos maravilheis disto, porque
vem a hora, e ele não diz mais, e agora é, aí já é o ainda não, ele diz, vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Veja que ele traz duas ressurreições, que são duas redenções. Então, quando eu aceito a Cristo, eu tenho a redenção espiritual. Aí é Efésios 2:1. Ele diz, nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Então, esta redenção é a que salva. E ela vem do Calvário. Ela vem do Calvário. Mas existe uma segunda redenção. E aí, eu vou ainda seguindo, e eu vou pedir para Márcio colocar Isaías 53, que é muito usado hoje por pentecostais e neopentecostais, para dizer que Jesus já levou os nossos pecados, ou que Jesus já levou os nossos pecados, joia, mas que Jesus também já levou as nossas doenças. Então, eu digo que o nosso já tem a ver com o nosso espírito, redenção espiritual. O nosso ainda não tem a ver com o nosso corpo, redenção física. Então, já temos a redenção espiritual, mas ainda não temos a redenção física. E aí vai ficar melhor para a gente compreender a hermenêutica disso, quando a gente coloca, Márcio, o versículo 4, você elencou aí o 5, mas eu quero pegar também o 4. O 4 diz o seguinte, no entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensamos que era por causa das nossas próprias culpas que Deus estava castigando. Vamos pegar vamos sair da linguagem de hoje, vai ficar melhor pegar uma nova tradução, ou atualizada ou corrigida, no lugar da NTL, pode pegar aí, pronto, atualizada, vamos lá, versículo 4, fica melhor. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isto aí, nós, olhando para Isaías 53, nós temos o Calvário. Em Isaías 53, nós temos o Calvário, por isso que Jesus está sem parecer e nem formosura, porque ele está dilacerado. E os pentecostais dizem que Jesus já levou as nossas enfermidades, principalmente os neopentecostais que trabalham o curandeirismo, ou o evangelho de prosperidade. E trazem esse texto como um texto que demonstra que a gente só basta agora exercitar a fé para que nós tenhamos o nosso direito à cura. E então não é admissível que o crente adoeça, não é admissível que ele tenha enfermidade, porque Jesus já levou as enfermidades. O que nós queremos dizer é que esse verso 4, ele pode nos levar para uma situação, ele é um texto profético, e nós vamos explicá-lo, né? Então, Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso tem um valor para a redenção física. Isto pode ser perfeitamente projetado para o ainda não. Agora, o verso de número 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos que, nesse verso 5, nós temos a redenção espiritual. É o já.
No verso 4, nós temos a redenção física. É o ainda não. É o ainda não. Se pensarmos nas redenções. Agora, se olharmos para esse texto 4, esse verso 4, nós poderemos agora visualizar, vamos olhar para a vida de Cristo. E vamos colocar um pouco para a nossa discussão, vamos colocar um pouco de lado os primeiros 30 anos dele. Pronto. Esses 30 anos a gente bota para cá. O seu ministério começa praticamente com 30 anos. Durante o seu ministério messiânico, ele opera milagres. Ele faz os milagres que atestam que ele é o Cristo. O Cristo é o Messias. Então, Jesus é o Cristo e os milagres foram feitos, e João diz isso no final do seu evangelho, que Jesus fez muitos milagres que não estão registrados naquele livro, mas os que estavam registrados eram para provar que ele é o Cristo. E ele fez os milagres a João Batista, quando mandou saber se era ele mesmo ou se deveria esperar outro, quando ele estava em Macairos, na prisão, Jesus Cristo, diante dos discípulos, operou milagres para eles eles voltarem e falar para o Batista que os surdos ouviam, os cegos viam e o evangelho era pregado aos pobres. Então, aí nós temos o ministério de Jesus, cumprindo Isaías 53, 4. Cumprindo Isaías 53, 4. E o Calvário e a tumba vazia, cumprindo Isaías 53, 5. Veja, o já ainda não, as duas redenções podem ser visualizadas ali em Isaías 53. Mas antes de trabalhar isto, eu quero dizer que com este texto, eu posso, primeiramente, ver no verso 4 o ministério de Jesus e ver no verso 5 o seu sacrifício e ressurreição. Aí eu peço a Márcio para colocar Mateus capítulo 8. Eu vou fazer essas digressões aí, depois eu abro, porque eu vejo que tem perguntas, mas eu preciso falar essas coisas para vocês. Mateus elencou alguns milagres para provar a messianidade de Jesus nesses primeiros capítulos, né? E aí, no capítulo 8, ele traz alguns milagres, e lá no verso 14, Márcio, lá no verso 14, ele cura, veja aí o título, sobe um pouquinho, nós vemos que temos a cura da sogra de Pedro. Diz assim, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Febre não é doença, os irmãos sabem, mas ele curou a doença e a febre foi embora. Então diz o verso 5, de número 15, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Então ele curou o problema que ela estava lá. E ela se levantou e passou a servi-lo. Muitas outras curas. Aí nós vamos para o verso 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com as palavras, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Todos. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isso não tem um valor para o nascimento da igreja e todo o período da igreja aplicado a qualquer crente. Isso tem um valor para o ministério dele. O ministério dele conseguiu cumprir Isaías 53, verso 4. E é isso que Mateus está falando. Agora, vamos para 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2,
lá para o verso, parece-me que é o 24, vamos lá, Márcio, lá, 23, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre, veja, não é ministério, lá é ministério, verso 4. Aqui, verso 5 de Isaías, carregando ele mesmo, ainda não entrou o verso 5. Lá em Mateus, curou a sogra de Pedro, curou os doentes, expulsou demônios e cumpriu. Lá, cumpriu, Isaías 53, 4. Isso eu não posso puxar para mim. Agora aqui, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos, veja que não são as nossas doenças, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. E aí ele puxa uma partezinha lá de Isaías 53, verso de número 5. Por suas chagas, ou pisaduras, lá em Isaías, fostes sarados. Então, o texto está trazendo a redenção que já está em mim. Então, eu já adquiri essa redenção número 1. Esse é o nosso já, que está lá no versículo 5. A redenção número 1. A redenção número 2, irmãos, ela vai se dar, e aí entra uma questão muito importante que a gente precisa entender quando a gente pensa em pecados na vida do crente. Cristo já nos livrou da condenação do pecado. Ele já nos livrou, que é o inferno eterno. Ele já nos livrou quando o aceitamos como Salvador. Depois que você aceita Cristo, sua trajetória como crente, ele é Romanos 6, ele está nos livrando do domínio do pecado. Veja, ele já nos livrou da condenação do pecado. Agora ele está nos livrando do domínio do pecado. Isso quer dizer o quê? Que nós podemos dizer que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos da condenação do pecado quando aceitamos Cristo. Isso é santificação instantânea. Isso está em Romanos e Hebreus 10:10, que pela oblação de Cristo nós fomos santificados. Essa santificação, irmãos, ela é instantânea, chamada de forense, porque nos justificou, fomos declarados justos. Então, essa santificação nos livrou da condenação. E ela veio pelo sangue de Cristo que nos lavou. Então, quando Paulo chega à igreja de Corinto e ele diz lá aos santos que estão em Corinto, aos santificados pela fé em Jesus Cristo, santos e santificados. Entretanto, ele vai falar esses santos e santificados que lá dentro tem litígio, lá dentro tem porfias, uns dizendo partidarismo, lá dentro tem problemas com relação ao fraco e o forte, questões de sacrifícios a ídolos. Ele vai falar de litígio, irmão levando outro aos tribunais. Ele vai falar de desvio na conduta dos dons espirituais, na administração desses dons. Então, a igreja que ele diz, eu não pude nem falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Mas aquela santificação que ele começa é uma santificação que não tem nada a ver com qualquer atitude ou ação sua. Toda a obra foi feita por ele. É uma santificação que vem de cima para baixo. Nós não temos cooperação nenhuma, porque essa santificação nos salvou da condenação do inferno, que é a condenação do pecado. Agora, depois de convertido, até a nossa morte ou arrebatamento, nós temos uma santificação progressiva. E ela não vem do sangue de Cristo, ela vem da palavra de Deus, que é de autoria do Espírito Santo. Por isso, em João 15, Jesus diz, vós já estáis limpo
limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, o Espírito Santo opera, por isso que o nome dele é Espírito Santo, porque ele opera a santificação. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, que está em nós, a partir do deixar-nos encher do Espírito de Deus. E aí nós estamos sendo salvos. Essa santificação não salva, essa santificação, ela nos outorga galardão. A outra não, a instantânea nos outorga salvação. Essa outra nos outorga galardão. Então, fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, do domínio do pecado, pela santificação, e seremos salvos, porque assim, qualquer pessoa que morre agora salva, qualquer irmão que morre agora salvo, ele não está livre da presença do pecado. O pecado ainda está nele. Só que o pecado não entra no céu, porque lá não entra nada que contamine. Mas ele está lá incompleto. Lá está somente o espírito desse crente. Ele está com o espírito lá, porque ele alcançou, quando creu em Cristo, a redenção do espírito dele. Ele ressuscitou com Cristo, ele alcançou a redenção que vem no já. Mas ele ainda não alcançou a santificação completada, a santificação final. E como ele não alcançou essa santificação final, a presença do pecado, o pecado, ele segurou algo dele aqui na terra. Ele segurou o corpo do fulano. Então, ele está lá com o espírito dele no céu, mas o corpo dele está no sepulcro ou no mar, onde quer que o corpo dele ficou. Está aqui. Enquanto o corpo dele estiver aqui, ele não está livre da presença do pecado, porque a presença do pecado está na parte da vida dele que se desfez quando ele morreu, mas segurou. Algo que é dele está seguro, mas não vai ficar seguro. E é aí que entra a segunda redenção. A segunda redenção que, em princípio, está no versículo 4, para o ministério de Jesus, Isaías 53, 4, mas pode ser aplicada, num já ainda não, para a escatologia. Porque aí o irmão Márcio vai colocar Romanos 8, Romanos capítulo 8, e nós vamos olhar para o versículo de número 23 e 24, quando entra aquela questão, irmão Elias, que a gente falou da filiação, né, de que somos filhos de Deus, e tem aquela filiação una, a filiação dupla, por criação e regeneração, e a filiação tríplice, que é criação, regeneração, adoção. Adoção. Então, quando a gente lê aí nesse capítulo 8, lá, irmão Márcio, no versículo 23 e 24, e aí nós vamos para o verso 23, ele diz: não somente ela quem? A criação que geme, que está com dores de parto, essa criação que está angustiada até agora, olha o agora, até o já, mas não somente ela, também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. E o que é essa adoção de filhos? Paulo, ele diz, a redenção do nosso corpo. Só aí que nós não teremos mais câncer, mais diabetes, mais problemas cardíacos, nós não teremos. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não opera milagre. Eu sou uma prova disso. Mas eu estou dizendo que existem duas redenções. Quando a trombeta tocar e no abrir e fechar de olhos, isto que é corruptível, lá embaixo, morto, for revestido da incorruptibilidade, e isto que está vivo, nosso corpo, que é mortal, se revestir da imortalidade, a morte será tragada na vitória. E aí sim, podemos dizer com tranquilidade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, porque ele pegou e
fez essa transformação. Aí, finalizando essa parte introdutória para o capítulo 3, nós vamos lá para 1 João, Marcos, capítulo 3, e aí a gente vê o perfeito já ainda não neste processo. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, olha já, agora somos filhos de Deus. E olha o ainda não. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas seremos semelhantes a Ele porque, assim, o nosso corpo vai ser semelhante ao dele. É lá em Filipenses 3, 20, 21. Nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo mortal, para ser semelhante ao do seu Filho. Então, existem duas redenções. A redenção espiritual já aconteceu. Nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mas existe uma segunda redenção. A redenção física só acontecerá, não acontece na morte. Ela vai acontecer na hora que houver a nossa transformação. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos pela ressurreição, os vivos pela glorificação. Mas tanto a ressurreição quanto a glorificação é a redenção do nosso corpo. É a adoção, é a redenção do nosso corpo para adquirirmos a herança. Esse já ainda não, então, é o que eu disse para Márcio lá atrás, nós não estamos contra o já ainda não, dentro de uma perspectiva bíblica, mas não aceitamos o já ainda não para tudo. E se você acessar a internet, tem o já ainda não para tudo. Caio Fábio fala do já ainda não, Ezequiel Monteiro, adventista, fala do já ainda não para dizer que a redenção já aconteceu, no sentido, a expiação de Cristo já aconteceu, mas ainda Cristo está lá fazendo juízo investigativo lá no Santo dos Santos, como Ellen White disse, que ali ele está fazendo a expiação. Então, já existe a expiação, mas ainda não, porque existe parcialmente, mas ainda não. Isso não é o que a Bíblia ensina. E como o dispensacionalismo progressivo trabalha que o reino messiânico já está aqui, parcialmente, e ele ainda falta uma concretude, aí vai dizer que Jesus já está sentado no trono de Davi, e ele já está reinando, os amilenistas já está reinando e não tem milênio, eles dizem já está reinando, mas tem milênio porque ele está reinando parcialmente, mas ainda não completamente. Só que nós vamos mostrar neste capítulo que essa visão do já ainda não para um reino messiânico presente e depois um reino messiânico completado, vamos olhar para os versículos que temos na Bíblia, vários versículos, e vamos verificar que, ao invés da gente acreditar num reino adiantado, nós acreditamos no reino adiado. Então, nós acreditamos no adiamento do reino e não no adiantamento do reino. Fecho essa parte só num slide, eu acho que a gente só vai ficar nele, mas não tem problema. Nesse slide, que é a epígrafe do Bruce Waltke, que nos traz esse dado, mas eu não entrei ainda no que é o estudo, porque eu precisava dar essa explicação introdutória que vai ajudar lá na frente. Irmão Elias tem a palavra. Pastor, é o Márcio que levantou a mão primeiro e depois o irmão Daniel. Isso. Tive algumas anotações aí, porque conforme o pastor vai falando, a mente vai fluindo aqui. A primeira coisa que o pastor falou que chamou atenção foi quando o senhor falou sobre dicotomia e tricotomia. Eu tenho para mim que corpo, alma e espírito, ou essa divisão tricotômica, ela é muito difícil de explicar. Eu recebia uma explicação simples, bem simples, sobre a corpo e espírito, né? A dicotomia que
e me satisfez bem e eu não sei por que que a gente tratou disso, fiquei meio confuso, porque passou tão rápido que eu não consegui entender. A segunda coisa, aí já eu levantei a mão por esse motivo, mas aproveitando que eu estou com a palavra, sobre o Márcio, final. eu Pois posso só não. dizer rapidamente aqui essa parte de dicotomia. Eu só coloquei para a questão, para eu elaborar a redenção do espírito e a redenção do corpo. Eu sou dicotomista. Eu creio que a alma e o espírito é a mesma coisa. Mas essa é uma discussão teológica e não escatológica. Uhum. E aí eu passei por cima rápido, mas essa é uma das questões que eu coloco no ponto 3 do que eu pus lá no Tá grupo. bom. Para mim, isso é o que é bom. Se eu acho o seguinte, eu acho só ruim se alguém discordar de mim, mas eu não tenho problema nenhum se alguém crê que o homem é formado de corpo, alma e espírito, e eu respeito tranquilamente e creio que o homem é formado de corpo. Para mim, alma e espírito é a mesma coisa, mas eu respeito muito. Então, essa questão, ela não é para mim importante nem essencial, mas Não, eu concordo com o senhor. eu precisei Não, só colocar para tá bom. definir redenção espiritual e redenção corporal. Eu não tinha entendido o motivo e agora ficou claro. Mas eu concordo contigo e eu penso da mesma maneira. E o exemplo simples que, quando eu estudei a respeito disso, me veio corpo sem alma ou sem espírito, né? Na dicotomia é cadáver e espírito sem corpo é fantasma. Então, assim, qualquer uma das duas, se você junta corpo e alma, alma e espírito, alguma coisa, eu acho que fica muito mais fácil de entender dessa maneira. Eu acredito assim. Agora, falando sobre o entendimento do restante da explicação do pastor. A primeira redenção, né, o já, eu entendo, por tudo que o senhor falou, faltou uma palavra que eu acho que ela é a chave de tudo. E me permita validar esse conceito, que para mim é a graça. Então, assim, a graça, ela é o momento que o nosso nome é escrito no livro da vida, que eu sou justificado, que a redenção espiritual acontece e ela não depende de mim. Isso tem um monte de texto bíblico dizendo, olha, não é por obras para que você não se glorie, é Deus que faz, é uma obra de Deus. Então, a redenção espiritual e através da graça, ela acontece nesse momento da aceitação de Jesus. E a segunda parte é o processo de santificação, né? Que aí é a nossa luta diária, os nossos pecados de estimação, as nossas mazelas do dia a dia, que é um processo realmente de melhoria contínua, né? Santificação, e ele tem muito mais, que aí já é o ainda não, no meu entendimento, que ele tem muito mais a ver com o processo de premiação, de galardão lá no final do processo. O meu entendimento está correto com relação a isso? Correto. Sem fazer mais comentário. Tá tudo certinho aí. Viu? Obrigado, professor. Irmão Daniel, eu não. Irmão Daniel está duas vezes. Eu não, é melhor deixar assim, né, Daniel? De Apareceu repente, a outra. Apareceu o outro aí? mas fica assim, porque senão você mexe aí, você pode sumir. Deixa como está, não tem problema. Então, a sua É pergunta, melhor ficar irmão. dois do que não ficar nenhum. Melhor ficar dois do que nenhum. Sua pergunta, Tá irmão. bom. Eu não conseguia fazer a configuração, então eu liguei o celular, agora estou no celular e no computador. Pastor Etevaldo, eu acompanho aí bastante, assim, né? Principalmente o povo de Israel. E quando fala em Isaías 53, eles têm aquele negócio de que este servo não poderia ser aquele que morreu na cruz. O senhor tem algum pensamento sobre esse assunto
ou é uma interpretação que eles têm sobre esse trabalho, né? Eles têm essa visão, mas quem desfaz essa visão deles é a própria Bíblia, né? Porque quando você vai para o capítulo 8 de Atos, e Filipe vai encontrar com aquele eunuco, amando do Espírito Santo, que ele estava num empreendimento com muitas pessoas, ele ganhou muita gente ali em Samaria, e o Espírito Santo falou com ele para ele ir até aquele deserto, vamos dizer assim, lá Exato. com o eunuco. E ele pergunta, entendes o que lês? E o que ele lia era o capítulo 53 de Isaías. E ele diz, como eu vou entender se não houver quem me explique? E na hora que o Lucas registra que o eunuco estava lendo o capítulo 53 de Isaías, e a pergunta do eunuco, ele fala isso dele mesmo ou ele está falando de outro? E vem o Filipe, faz uma explanação belíssima, que resulta na conversão desse primeiro africano, né, o etíope. E o que é que acontece? A explicação de Filipe é que este é o Jesus de Nazaré, que foi morto e tal. Então, não temos como olhar para o capítulo 53 e não entender que, a partir do 52, lá no finalzinho, 52:13. 13, que vai falar, porque os judeus eles ficaram esperando o imperador, o monarca, aquele do capítulo 19 de Apocalipse, mas eles se precipitaram, porque eles esperaram, o que eles esperaram está na segunda vinda, e não na primeira. Na primeira ele é Salvador, na segunda ele é o Redentor de Israel, e também aquele que vai livrar Israel da escravidão, não do Egito mais, nem da Babilônia, mas da escravidão dos seus pecados, né? E lá em Romanos 11, verso 27, ele finaliza, depois de falar do arrebatamento da igreja, ele vai dizer, não quero que ignoreis este segredo para que não presumais de vós mesmos, porque o endurecimento vem em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado, e então todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades, e a nova aliança entra aí. Esta é a aliança que farei com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, eles esperavam que, e até os discípulos perguntam, né? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Lá no capítulo 1, verso 6 de Atos. E Jesus não negou que o reino seria restaurado. Ele só negou o momento. Que é aquela questão, não era o momento, né? Então, ele vai dizer que essas coisas, esses tempos e estações pertencem ao Pai, e eles não deveriam cogitar. Então, o capítulo 53, ele narra a paixão para depois a glória. Então, primeiro vem o sofrimento, a paixão, para depois vir a glória. É o sofrimento, a paixão e a glória do Messias. Então, tem gente que diz que Jesus é feio, porque diz lá, não tinha parecer nem formosura, e nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas como é que vai haver uma beleza numa pessoa que recebeu 40 chibatadas com lancetes naqueles chicotes, que rasgou o corpo dele todo, o Salmo 69 descreve bem, expostos lá. Ele estava, irmãos, era para estar no hospital, no UTI. Ele estava todo rasgado, todo inchado, todo deformado. Mel Gibson tentou reproduzir isso na vida de Jesus Cristo, que ele trouxe e foi criticado, mas era também um filme, era uma crítica aos judeus. Mas nem aquele filme de Mel Gibson expressa o tamanho da situação de feiura mesmo, de falta de formosura, mas não pode pegar aquele texto para falar da formosura de Cristo, porque aquele texto retrata o Calvário. E, com certeza, ali está o servo sofredor. Tá. Só mais uma coisa, pastor. O senhor falou aí do já, ainda não. Então, o versículo 4 é ainda não. O 5
É o já, ainda não. E o 6 é o já. Tá certo assim? Quando eu falei do já ainda não, porque assim, eu Ah, não concordo com o modelo já ainda não. Nas suas variadas interpretações. Até Caio Fábio tem um já ainda não para muitas coisas. Mas o que eu certo. quero colocar para o irmão, assim, olhando para a redenção, para as duas redenções, o Isso. capítulo 4 retrataria o ainda não, porque é a redenção do corpo. E o capítulo 5 retrataria o já, que é a redenção do espírito, que acontece na conversão. Eu estou olhando não é para Jesus, eu estou olhando para Jesus levando, eu não estou olhando para Jesus no sentido dele próprio, mas eu estou olhando para o levar. Então, primeiro ele leva o nosso pecado, para depois ele levar a nossa corrupção. Então, primeiro ele atinge o espírito, para depois atingir o corpo. A redenção é agora. E Ou o seja, 6? todos nós aqui já somos redimidos no Isso espírito. já. É a ressurreição espiritual. Mas ainda não fomos redimidos no corpo físico. A ressurreição ou transformação do arrebatamento ainda não veio. Então, eu vejo ali, se a gente quiser pegar que Jesus levou nossas enfermidades no Calvário, aí a gente não pode seguir os passos de Edir Macedo, de Valdemiro, de R.R. Soares e de todos os neopentecostais que já determinam, exigem e dizem que Jesus já levou as nossas enfermidades. Mentira! Jesus não levou as nossas enfermidades ainda. Ele levou somente os nossos pecados. Aí nós já estamos perdoados, mas as nossas enfermidades não. Embora o texto, o verso 4, se aplique ao ministério do Senhor Jesus Cristo, como Mateus registra no capítulo 8. Isso eu queria dar um exemplo do já ainda não nesse processo. Tá, muito obrigado. Ok, pastor? Só rapidamente, eu sou tri, tá? Falou que é bi, eu sou tri. Então, vou esperar chegar lá, porque eu estou curiosíssimo. Mas, enfim, nós vamos chegar lá ainda. E, irmão Daniel, não sei se a pergunta dele foi respondida, pastor, porque, assim, talvez eu entendi o que ele está falando de Isaías 53, é que eu já ouvi dizer, e eu também então, não vou entrar nesse assunto, porque eu vou estar fora, que os judeus, eles suprimem uma parte do Isaías 53 da Bíblia deles, justamente para não dar razão aí, o termo talvez não seja esse, ao Cristo, né? Então, me parece uma coisa nesse sentido. Eu não vou afirmar com certeza, que também eu realmente eu não tenho, mas eu já ouvi falar isso, que ele suprime um pouco do trecho de Isaías 53, tá? Então, não sei se foi isso que ele queria falar também. Mas é um Nós assunto só para... dissemos assim, que não tem, mesmo que eles suprimam, eles não vão ter razão de ser para afirmar isso, porque além de estar claro na nossa leitura, se não tivesse Atos 8, a gente já entenderia assim, e com Filipe explicando Atos 8, já ficou bem claro para a gente que o texto fala do Jesus Perfeito. de Nazaré. Então, mas assim, aqui em São Paulo existe um, um bairro chamado Higienópolis e um bairro chamado Bom Retiro. Esses dois bairros são assim um reduto de judeus muito grande. Muitos judeus. Você vai de sábado de manhã num desses dois bairros, você vê vários deles com as roupas, kippá, aquelas túnicas pretas, o pai, o filho, as tranças, eu esqueci o nome. E eu me lembro que eu tinha um professor no seminário que ele ia evangelizar nesses bairros. E ele quase apanhava lá. Ele falava de Jesus, né? Eu nunca vi um evangelista desse. E ele ia lá e ele saía corrido de lá, porque eles queriam bater nele e xingava ele de tudo quanto é nome. Não só para lembrar esse fato curioso. Irmão Almir. Filco. Não, era Robert Brennan. Robert Brennan. Acho que você conheceu, né, Daniel? Almir, você está ouvindo a gente? Tio Bob. Sim, estou ouvindo. Eu coloquei rapidinho, tá? Eu coloquei aí no Meet e também no grupo do WhatsApp
um link de uma visão de um rabino a respeito de Isaías 53. Eu acho que vale a pena, para quem, como nós, estuda seriamente, entender a visão do outro. Então, é uma visão de um rabino bem influente. Eu, normalmente, gosto de assistir bastante coisa dele, para entender como pensa. Sou eu? Cadê o primo? Sumiu? Quando tá assim, é você, tio. Manda bala. Eu levantei a mão aqui, ó, o dedo de positivo para você. Tá, não estava te vendo, eu estou com 3 só na minha tela. Mas eu quero fazer não vou fazer pergunta para o pastor Evaldo, mas simplesmente comungar aí com toda a explanação que foi feita. Eu estive vendo há pouquinho tempo atrás a respeito dessas duas redenções, e é exatamente isso que foi colocado aqui, muito bem claro, muito bem explicado, né, pelo pastor Evaldo, e como realmente faz falta uma boa interpretação, né? Como ele disse, eu também já ouvi pessoas interpretando a Isaías 53 falando da imagem de Cristo, né? Ele citou isso aí, eu já ouvi há um tempo atrás, realmente alguns que interpretaram dessa forma, olhando para Isaías 53 e fazendo então ali uma comparação de como seria o Cristo, né? Um homem feio, né? Mas, enfim, quanto à questão das enfermidades, ali, do versículo 4, o próprio Jesus, né, em João 16:33, ele diz, olha, vocês vão passar por aflições, né? Porque caso não fosse assim, né, o próprio Jesus não ensinaria que nós iríamos realmente passar por momentos difíceis, né? Então, falta muito realmente buscar na própria palavra explicação para outros textos, né? Confrontar os textos aí. Então, foi muito bem claro, muito bem explanado. Estou junto aí com o pastor Evaldo em tudo que foi colocado, só não em uma coisa que também estou com primo, né? Sou tricotomista também, né? Quem sabe uma hora a gente pode falar um pouco a respeito disso. Mas, assim, Legal, Pedro. eu não vou brigar com vocês, não, porque eu só vou achar ruim, porque não concordam comigo, então eu não vou tentar convencê-los sobre isso, não. Legal, primo, legal. No futuro a gente chega lá, né? Se Cristo não voltar antes, né? Porque até terminar aqui, mas se tiver um ponto, a gente chega lá. Mas só rapidamente, antes do pastor Lorival falar, que ele levantou a mão, o pastor falou desse filme de Jesus aí, rápido. Eu não consegui assistir essa parte, eu simplesmente deletei, porque é demais. Aí só de pensar já é terrível, eu não consegui assistir, não. Pastor Lorival. Só para contribuir na questão do domínio do pecado. Cristo está nos livrando do domínio do pecado, né? Eu considero que Romanos 1,16 é relacionado a isso, quando fala da salvação ali, né? Muitos falam que é tratando da salvação eterna, mas eu vejo que é da salvação diária. Deixa eu pegar aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Esta salvação aqui eu considero que é a salvação do domínio do pecado. É da salvação cotidiana nossa. Não está tratando da salvação eterna, mas sim salvação de quando nós corremos o risco de pecar e até mesmo quando pecamos, né? Então, esse é a dinamite, é o dinamis, né? É o poder de Deus que salva o crente do poder do pecado. Então, só para contribuir aí nessa questão. E eu também eu creio assim, nessa questão de santificação inicial, né? Santificação progressiva e santificação final. É justamente
coincide com o nosso entendimento, né, sobre isso. Só essa contribuição, queria. Obrigado, pastor Lorival, obrigado. Primo, vou pedir para você baixar a mão, se esqueceu de abaixar. Pastor Lorival também. E voltamos com o senhor, pastor Evaldo, por favor. Pronto. Se tiver alguma pergunta a mais, acho que não, né? Então, irmão Márcio vai colocar aí os slides, né? Que aí a gente anda um pouquinho. Então, irmãos, nesse capítulo nós vamos ver algumas visões em relação à escatologia, para que possamos caminhar. Veja, já falamos das relações de descontinuidade e continuidade, já falamos das abordagens, agora nós entramos em algumas questões. O pastor Rafael não está aí hoje, mas ele fez uma pergunta a mim que eu não esqueço. Ele disse: o Walter Kaiser, ele é aliancista? E eu até falei que ele seria, mas não é bem assim, né? O Walter Kaiser, ele cria um sistema diferenciado do aliancismo e do dispensacionalismo. Ele tem esse livro aqui, que é bem interessante. Esse livro aqui esse que está na tela, é o Plano de Deus, o Plano da Promessa de Deus. E é uma teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. E aí, ele apresenta, por que chama epangelismo? Vem de epangeia, que a palavra significa promessa. Então, quando você tem essa palavrinha aí, promessa, é o norte do Walter Kaiser. Então, ele apresenta a promessa como o mito da história. É o centro unificador para toda a teologia bíblica. Então, para ele é a promessa. De Gênesis a Apocalipse é a promessa. Então, nessa conjuntura, ele trabalha a relação entre os testamentos por uma escatologia bidimensional, que tem promessa, Antigo Testamento, cumprimento, Novo Testamento. Promessa, cumprimento. Então, há esse diálogo entre a promessa, veja, lá no Antigo Testamento, as promessas são muitas, né? E o dispensacionalismo clássico traz até uma dispensação com o nome dispensação da promessa. E começa lá com Abraão, né? Depois da dispensação do governo humano, aí vem a dispensação da promessa. E quando nós vamos ler o Novo Testamento, nós vemos, já lá em Joel 2, há essa promessa, né, do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. E aí o Pedro vai dizer no capítulo 2 de Atos: porque a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios 1, verso 12, 13, né, ele diz que nós fomos selados, depois que ouvimos o evangelho da nossa salvação, depois que cremos em Cristo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Kaiser pega essa questão. Então, para ele é promessa, cumprimento. Promessa, cumprimento. Então, nessa conjuntura, ele trabalha essa escatologia bidimensional, né? E é o sine qua non, para ele, do projeto que ele traz. Então, a promessa, a epangeia, o mito lá da história. A gente não concorda bem com essa construção, porque ele acaba também não distinguindo Israel da igreja. Pode passar mais para um segundo slide aí. Então, esta posição teológico-bíblica expressa o binômio promessa-cumprimento. Seria uma exposição vista por Kaiser como evangelismo, pois o termo norteia o plano divino do Antigo para o Novo Testamento. Quando Kaiser trata da conexão entre os testamentos, mostra que os autores do Novo Testamento nomearam esta evolução como promessa, ou epangeia, cujo termo seria aí a base, né, do ensino do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Ele diz que há só uma promessa, um plano único. A definição de Kaiser é a sua chave hermenêutica
que se expressa como com essa base aí, né? De que essa promessa que é a bênção, pode ser chamado lá de bênção, essa promessa, ela norteia toda a Escritura. Então, ele constrói uma teologia bíblica em cima dessa ideia de promessa e cumprimento. É uma visão que eu estou trazendo para os irmãos do evangelismo. Pode ir para o outro, Márcio. E aí vem o aliancismo clássico, né? Que vocês têm essa teologia aí do Charles Hodge, ela é bem grossinha, né? Nós temos ela aqui, ela é muito grossa. É o velho Hodge, e aí você tem, claro, esse aliancismo tem esses, digamos assim, esses mentores do sistema. E aí você tem o Johannes Cosseius, o Charles Hodge e o Oswald Allis. Então, eles... aí os irmãos, pela data, né, de Cosseius, vocês veem que é um sistema mais antigo do que o dispensacionalismo, porque o dispensacionalismo é do século XIX, enquanto sistema, e o sistema do aliancismo é do século XVII. Eles dizem que o sistema deles, sendo mais velho, é mais apropriado, e o nosso, por ser mais novo, ele não é bíblico. Mas se eles falam isso, eles também caem no problema, porque nós temos a Igreja Católica sustentando firmemente que ela é mais antiga do que a Reforma. Então, a Reforma é do século XVI, a Igreja Católica não é do primeiro século. A Igreja de Cristo nasce no ano 32 da era cristã. Mas a Igreja Católica é mais antiga do que qualquer igreja protestante, salvo a ideia de que os batistas vieram, tem a teoria JJJ, Jordão, Jesus e Jordão, João e Jesus, né? Então, que dizem que os batistas surgiram com o Batista, né? Porque João era batista, João não é sobrenome dele, ele foi chamado de o Batista, porque batizava, então dizem que nós somos os que seguem essa teoria do James Carroll, aquele livro que acho que todos os irmãos têm, Rastro de Sangue. Então, naquele livro, ele sustenta essa ideia, mas são 3 teorias para a origem dos batistas. A outra dos anabatistas, que é os rebatizadores, e aí nós vamos caminhar, se seguirmos pela linha dos anabatistas, nós viemos antes da Reforma. Então, a Reforma, as igrejas históricas, tirando a Batista fica à margem da Reforma. A Reforma traria o luteranismo, Martinho Lutero, né? As igrejas luteranas, as igrejas metodistas, com John Wesley, né? Mais tarde, os irmãos Wesley, as igrejas presbiteriana e congregacional, com Calvino e Knox. Então, você tem metodista, presbiteriana, episcopal, luterana e congregacional. E os batistas viriam dos anabatistas. E tem a teoria que veio do século XVII com a teoria de que nós viemos do anglicanismo, né? Do puritanismo inglês. Então, nós somos oriundos do puritanismo. Então, tem essas 3 teses, então nós não temos uma consonância, uma unidade na origem dos batistas. Mas o que eu quero dizer é isso, que os aliancistas teriam problemas, porque o catolicismo nasce vamos dizer assim, que seja em 313, com Constantino e o Edito de Milão, quando Constantino traz a cristianização do império, e alguém diz que ele é o primeiro papa. Alguém diz que ele na história seria o primeiro papa, né? Mas ele era um césaropapista, e ele foi que comandou lá o Concílio de Nicéia em 325. Mas é com Teodósio, no século V, que se oficializa a Igreja de Roma como igreja. Então, a Igreja Católica, digamos que ela é do 4º século ou do 5º século. Aí os protestantes vêm no século XVI. Então, porque os protestantes estão no século XVI e a Igreja Católica no 4º século, é ela que é a verdadeira?
Então, essa tese de que o aliancismo é o verdadeiro porque vem antes do dispensacionalismo seria o verdadeiro porque está no século XVII, aí eles teriam problemas com isso. Mas o que estamos falando é de sistema organizado, porque a patrística, os pais da igreja, aqueles primeiros, vamos colocar assim, os primeiros pais da igreja, são chamados assim, né? Pais da igreja, depois dos apóstolos, lá a partir do século II, eles estavam se ocupando mais com outras questões que não diretamente montar um sistema na escatologia, mas tinha a escatologia lá, tem as crenças deles lá, e a gente pode puxar algumas coisas relacionadas a isso, mas essa ideia eles criam, né? Então, quando você pensar em aliancismo, esses são os nomes, Coceius, Rod e Ales. Segundo esta posição, as alianças do Antigo Testamento feitas com Israel cumprem-se na igreja do Novo Testamento. E eles chamam essa igreja de o Israel espiritual de Deus. Então, em vez das profecias terem cumprimento literal no Israel, vão ter agora na igreja. E eles trazem as alianças. Então, a ênfase deles eles creem em dispensações, pelo menos o pai da teologia reformada, Louis Berkhoff, ele defende a dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento. Mas o fato de defenderem essas dispensações não significa que eles sejam dispensacionalistas. Eles são aliancistas e creem em 3 tipos de alianças. 2 são as mais em voga, que é a aliança das obras, feita no Éden, entre Deus e Adão, e ele não cumpriu e caiu, e a aliança da redenção, feita no Éden também a partir de Gênesis 3,15. Só que na Bíblia a gente não tem nem a aliança das obras, nem a aliança da redenção. Aliás, eles chamam de aliança da graça. A aliança das obras e a aliança da graça. E depois, ainda tem um grupo que crê em 3, a aliança das obras, a aliança da graça e a aliança da redenção. Então, por isso que eles são aliancistas. Isso afeta a eclesiologia deles. Por isso que eles batizam crianças. O pedobatismo não é à toa, tem a ver com a ideia de que a aliança das obras traz a circuncisão como o marcador, o sinalizador para os filhos de Israel, e a aliança da graça traz o batismo como substituto da circuncisão. E aí, por isso, eles são chamados de aliancistas, mas tem os dados escatológicos, e esse de dizer que a igreja é o Israel espiritual de Deus vai desembocar em muitas outras possibilidades. E eu paro um pouquinho porque o Klaus pediu a palavra e eu estou olhando o tempo também. Pastor, obrigado pela palavra. O que provocou a mudança da visão aliancista para a visão que nós temos hoje? O entendimento inicial, ele estava simplesmente equivocado? O que provocou essa mudança no entendimento do dispensacionalismo, depois do aliancismo? Não, porque não era... Um minutinho só, pastor. Márcio, por gentileza, pode tirar o slide e deixar isso melhor. Vamos lá, vamos ver a resposta. Sim, irmão, o aliancismo, a visão aliancista não é a visão dominante para haver uma mudança. Está entendendo, irmão Klaus? Então, havia pessoas que pensavam diferente dos aliancistas. Só que ainda não havia uma organização de um sistema dispensacionalista. Essa organização vem com John Derby, vem com Cyrus Scofield e vem com o fundador do Seminário de Dallas, que é o Schaeffer, né? O Louis Barry Schaeffer. Então, o dispensacionalismo é a contraposição ao aliancismo. O aliancismo é amilenista, o dispensacionalismo é pré-milenista. Então, o aliancismo tem como base as alianças que eles criaram, não são alianças bíblicas, são alianças que eles criaram, porque não existe aliança da graça, nem aliança das obras, eles criaram. Existe sim alianças lá, na Bíblia tem alianças, e como tem alianças, mas
não tem essa questão que eles colocam e pegam lá, Paulo falando da antiga aliança, nova aliança, eles já pegam essa ideia de antiga e nova como se fosse a antiga das obras e a nova a da graça, mas nós não temos isso. Agora, temos dispensação da graça, temos, Efésios 3, de 2 a 5, tem dispensação da graça. Então, o dispensacionalismo tem uma pauta mais voltada para as dispensações, sem desprezar as alianças, porque nós cremos, agora se você disser, tem aliança, as 3 alianças principais para o futuro de Israel, quais são? A aliança abraâmica, a aliança davídica e a aliança chamada de nova aliança. Mas o aliancismo, ele tem uma visão escatológica totalmente diferente da visão escatológica do dispensacionalismo. Então, o aliancismo, na verdade, é que foi a inovação no século XVII. Já havia uma posição dispensacionalista anterior ao aliancismo, não é isso? Não havia um sistema. O sistema. Mas a visão baseada em Efésios já existia. A gente crê que a visão dispensacionalista ela está desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento. Agora a gente não tem, porque a construção é a sistematização, entendeu? Nessa construção de sistematização, nós temos todos os 2 grupos dizendo que tem base na Bíblia. Aí nós vamos olhar para a Bíblia e aí como é que ela expõe. Vem o dispensacionalismo e diz, olha, a hermenêutica é essa. Vem o aliancismo e diz, a hermenêutica é essa. A hermenêutica aliancista é idealista e canônica. A hermenêutica dispensacionalista é referência a Plênio. É aquela que eu já passei para vocês. Agora tem uma nova visão dispensacionalista, que é a visão chamada de hermenêutica complementar, de abordagem. Mas o próprio aliancismo, ele tem uma modificação. E a gente vai mostrar isso nesses estudos. O aliancismo não está fechado como o aliancismo clássico, não. Ele tem um aliancismo progressivo, que se opõe um pouco, porque puxa um pouco a descontinuidade para dentro do sistema deles. Porque o sistema deles é só continuidade. Aí o aliancismo progressivo puxa um pouco de descontinuidade. Por exemplo, eles não creem que eles acreditam que a igreja nasceu no Pentecostes. O aliancismo progressivo. O aliancismo clássico, não. A igreja estava lá no Antigo Testamento. Então, ela não nasce no Pentecostes. Isso é descontinuidade. Porque quem diz que a igreja nasce no Pentecostes somos nós. Mas vem o aliancismo progressivo e diz, nasceu no Pentecostes. Aí vem o aliancismo clássico e diz, o domingo é a substituição do sábado. E a gente deve olhar para o domingo como os judeus. Então, como a igreja é o Israel de Deus, ela tem que guardar o domingo, não é naqueles tons, mas ela, de certa maneira, ela tem que guardar o domingo como os judeus guardavam o sábado. Não sei se vocês já ouviram isso, essa ideia de que o domingo substituiu o sábado. Quem guarda o domingo, eu já vi até uma musiquinha antiga que dizia assim, eles cantavam na igreja, né? Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Que roubando, né? Não é questão de sábado e domingo. Então, o dispensacionalismo não vê assim. E o aliancismo progressivo também não vê assim. O domingo é o dia do Senhor, estabelecido a partir da ressurreição de Cristo, a igreja se reúne por causa da ressurreição de Cristo, mas a gente não tem postura legalista em relação ao domingo, como os judeus têm postura legalista em relação ao sábado. Mas o aliancismo clássico traz essa continuidade. Para a gente, domingo e sábado, descontinuidade. E o aliancismo progressivo, descontinuidade. Outra coisa, circuncisão é substituída é a extensão do batismo. Só que circuncisão era só sobre o macho. Era o ato de cortar a glande do pênis do macho. Não fazia na fêmea. E o batismo é fêmea e macho. Então, o batismo ele não é continuidade da circuncisão.
circuncisão. Então, eles não veio o pedobatismo também, batismo de criança, como... Então, essas questões afetam a eclesiologia do aliancismo, como nosso dispensacionalismo afeta a nossa eclesiologia também. Mas o aliancismo clássico não está fechado, não. Tem um aliancismo progressivo, como o nosso tem dispensacionalismo clássico revisado, e agora chega o dispensacionalismo progressivo, que, ao contrário do aliancismo progressivo, ele puxa continuidade para dentro do dispensacionalismo, enquanto o aliancismo progressivo puxa descontinuidade para dentro do aliancismo, certo? Irmão Klaus, eu respondi. Muito obrigado, muito obrigado. Pastor Evaldo tirou um peso da minha cabeça agora, pastor, você não faz ideia. Eu trabalhei tanto, alguns anos atrás, aos domingos, que eu precisava trabalhar, e esse corinho martelando na minha mente. Então, graças a Deus, então, esse pecado aí. Eu encontrei a igreja cantando esse corinho, depois disso... Pois é, cantando tanto esse corinho. O pobre do irmão que trabalha no domingo vai ficar pensando, eu estou roubando, eu estou transgredindo. Não. O domingo é um dia especial para a gente, porque é o dia do Senhor, mas não tem essa conotação, não. Márcio, coloca aí, Márcio, para eu fechar o aliancismo. Coloca aí na tela o... Você pode passar para o outro slide, que ainda é aliancismo. Então, os mais conhecidos pactualistas brasileiros são Paulo Júnior, Heber Campos Júnior, Augusto Nicodemos Lopes, Hernandes Dias Lopes, tem outros, né? O aliancismo continua prevalecendo nas redes sociais, prevalecendo na literatura. Nós temos uma bateria de livros que são aliancistas. Então, o dispensacionalismo, ele prevalece no chão da igreja, ou seja, por causa das igrejas pentecostais, que a Assembleia de Deus mesmo adotou o dispensacionalismo. A Bíblia de referência Scofield, ela foi muito vendida. Então, hoje em dia, há muito de dispensacionalismo nas igrejas, mas nessa cúpula de intelectuais tem mais aliancistas do que dispensacionalistas. Eles advogam a crença de que a igreja é o Israel de Deus, desde o Antigo Testamento, e continua em um Novo Testamento. As alianças e suas promessas para Israel no Antigo Testamento se cumprem na igreja. Então, a aliança da graça vem desde Gênesis 3,15, segundo eles, né? E eles seguem a cristologia como o fim da história. O mito dele é a cristologia como o fim da história. O nosso mito é a doxologia como o fim da história. Para nós é a glória de Deus que é o fim da história. Para eles, o fim da história é a cristologia, é a redenção do homem em Cristo, que é o fim da história. E para eles, o reino iniciou com o trono de Davi à direita de Deus. Então, quando Jesus subiu e se assentou à direita de Deus, ele se assentou naquele trono que Gabriel prometeu para Maria, quando falou do nascimento de Cristo. Disse que Jesus se assentaria no trono de Davi. Então, para eles, o trono de Davi é espiritual, o trono de Davi está à direita de Deus. O Messias reina neste trono até a segunda vinda dele. Então, o Senhor Jesus já se assentou no trono de Davi e já está reinando. Ele já está reinando espiritualmente na terra desde a sua ascensão. Ele se assentou lá e está reinando. Pode passar, Márcio. E aí, para eles, o milênio espiritual e dura do trono do Pai, que é o trono de Davi, ao trono branco. Então, quando Jesus vier, ele não vem implantar milênio. Ele vem para o juízo final. Por isso que a gente colocou o trono branco. É do trono de Davi até o trono branco. E sobre o trono de Davi, eles dizem que Jesus tem essa única função, né? Então, governar espiritualmente o novo Israel de Deus e as nações da primeira vinda, segunda.
Quando eles falam que Apocalipse fala que que o anjo vai amarrar Satanás, eles usam Lucas 11, 20 e 22. Eles dizem que o valente lá não diz que ali é o Espírito Santo, né, que é o mais valente, vem habitar em nós, e o Satanás é amarrado no sentido de neutralizar a sua ação na nossa vida. O maligno não nos toca, mas para eles ali é figurado, Apocalipse 20, e se cumpre aí. Jesus na nossa conversão, ele já amarrou o valente, e pela conversão do homem, a expulsão do príncipe deste mundo, também lá em João 12, diz o diabo, o príncipe deste mundo está julgado. Então, foram anuladas assim as suas ações e as suas intenções sobre as nações da terra. Então, Satanás já está amarrado. Para ele, Satanás já está amarrado. Satanás já está expulso. Jesus falou, o príncipe desse mundo foi expulso. Então, eles fazem esse link com esses textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, e mostram, essa é a visão que Augusto, quando você pega a escatologia, ele vai dizer isso, e Hernandes Dias Lopes também, e Paulo Júnior, eles vão dizer essas questões aí e eles trabalham essa questão muito espiritualizante. Então, não existe um reino literal, não existe Jesus assentar-se sobre um trono de Davi no futuro. O que ele vem aí, ele vem para implantar o estado eterno. Ele vem para os novos céus e a nova terra. Ponto. Não tem negócio de reino milenar, não. Passa só mais um, Márcio. Eu acho que pronto. Aí o alencismo modificado fica para a próxima. E aí, irmão Elias tem a palavra. Obrigado, pastor. Márcio, pode deixar a tela única, por favor? Obrigado. O pastor falou do Paulo Júnior, ele estava ontem na igreja presbiteriana, eu gostaria muito de ter ido, mas mais uma vez não pude. Eu não sei se ia aprender muita coisa não, porque ele ia falar sobre a marca da besta, né? Então, ia ser uma confusão que eu acho que eu não ia aguentar ouvir, não, mas então... Só Mas, para enfim. dizer uma coisa aos irmãos, à luz do que a gente entende no Apocalipse, a marca da besta só será implantada no meio dos 7 anos. No meio. Não é no início dos 7 anos. É no meio que ela vai ser implantada através do falso profeta. Quem constrói a imagem da besta e faz a imagem da besta falar, porque quem opera os milagres é o falso profeta. Quem faz a imagem da besta falar é o falso profeta. Isso não acontece no início da tribulação. Isso acontece no meio, lá no que a gente chama de grande tribulação. Não é? Porque a gente divide assim, primeiros 3 anos e meio, tribulação, 3 anos e meio finais, grande tribulação. Então, é no início da grande tribulação com o falso profeta. E ele já vai querer botar a marca da besta para agora. Aí não... diz que já tem a marca da besta, já está aí. Ele tem o que ele fala, acho que você já tem a marca da besta. Eu já comecei a olhar minha mão, minha testa, para ver se eu realmente... muito obrigado, irmãos. Uma bênção ao nosso estudo, tá? Então, realmente, pastor Evaldo, mais uma vez, muito obrigado aí por esse tempo conosco aí, todos os nossos irmãos pastores, pastor Dilson. Muito obrigado. Pastor Rafael hoje não pôde estar, irmão Klaus, obrigado. Fernando, irmão Edson, irmã Cristina, Daniel, primo, meu cunhado Hélio. Vamos encerrar com uma oração. Márcio, grande Márcio, muito obrigado também. Vamos encerrar com uma oração e é o pastor Lorival que nos despede com uma oração. Por favor, pastor. Amado Deus, Pai querido, queremos, Senhor, louvar e exaltar o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado mais uma vez a oportunidade de crescermos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, desse plano de redenção maravilhoso que nós temos recebido. E com esse conhecimento, Deus, ajuda-nos a ser cristãos melhores, crentes melhores, que vêm realmente contribuir com a nossa sociedade, especialmente com a nossa sociedade cristã, os nossos irmãos, ó Deus, que seguem aprendendo e juntamente
conosco e aqueles que nós podemos influenciar, que o Senhor use a nossa vida como instrumento precioso para realmente influenciar vidas e abençoar pessoas com esse entendimento que nós temos e estamos tendo. Obrigado mais uma vez pela pessoa do pastor Evaldo, que tem nos instruído, nos ensinado sobre esse assunto tão especial, de forma tão profunda, e ajuda-nos, ó Deus, a estarmos realmente valorizando este ensino, este estudo. Abençoa cada um deste grupo, cada participante, para que sejamos firmes, ó Deus, nesse prosseguir de aprender do Teu nome, da Tua obra. Obrigado, Pai. Nos concede uma boa noite de repouso e na nossa vida, quando retomamos as nossas atividades, que o Senhor nos abençoe com todo esse entendimento. Te agradecemos e te louvamos no precioso nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, não citou o primo. Obrigado, primo. Amém. Valeu. Sempre que me ajuda bastante, primo. Muito obrigado. Fernando. Um abraço. Amém, prazer. Boa noite, meus irmãos. Pastor Ulisses. Com Deus, bom descanso a todos. Boa noite, pastor Dilson. Boa noite. Boa noite, bom Hélio. Opa. Falou, boa noite. Boa noite, Fernando. Até quinta, Hélio. Quantas ervas, Edson? Ah, vamos tomar aquele chazinho aí. Falou. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, Deus pastor abençoe a Evaldo. todos. Obrigado a todos. irmãos. Obrigado, Deus obrigado. abençoe. Amém.